Dando seguimento ao nosso canal, hoje nós vamos falar sobre o motivo oculto da causa do Brasil nunca dar certo e continuar patinando e não crescer e ter todos os problemas que a gente está vendo aí, que estão acontecendo, o que nos levou a chegar a esse ponto, né, de um governo extremamente taxador e destruidor das pequenas empresas, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero fazer uma recomendação aqui de leitura muito importante, porque, gente, esse livro aqui, ó, esse autor aqui é muito famoso, aliás, esse autor aqui é muito citado no Brasil, certo? O Max Weber, e esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo? O que eu quero dizer é que você tem que ler esse livro, sabe por quê? Porque esse livro aqui explica a principal causa por que o Brasil e tantos outros países católicos não deram certo no mundo. Basicamente, o Max Weber, ele desce a lenha, ele desce o pau nos países católicos, nas regiões católicas, que ele cita aqui a região católica da Alemanha, mas isso aqui pode ser estendido para qualquer outro país que tenha uma maioria católica. Gente, esse livro aqui foi escrito em 1905 pelo Max Weber e o conteúdo dele é 100% atual. É impressionante, inclusive ele fala, né, aqui ele fala sobre a parte, por exemplo, os países católicos, as regiões católicas, têm uma grave dificuldade com matemática, certo? Que é o que o Brasil tem, com a grave dificuldade com a parte da engenharia, a grave dificuldade com a parte da industrialização do país. É impressionante, esse livro de 1905 continua muito atual. Claro, ele desce o pau, mas baseado em pesquisas, né, daquela época, levantamentos daquela época mostrando que as regiões católicas não conseguiu se industrializar. É claro que hoje a Alemanha, parte católica da Alemanha, se industrializou muito, mas isso só aconteceu, pessoal, depois de muitos processos, e o Brasil pode ser comparado dentro desse processo como um país que ficou para trás, porque nós temos a Alemanha, porque nós temos o sul da Alemanha, que é católica, e a Itália, que é católica, e que se industrializaram, mas o resto dos outros países não se industrializaram. Então, depois eu vou falar mais, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse livro aqui, que é extremamente fenomenal. Aliás, o Max Weber é considerado o maior sociólogo de todos os tempos, viu? Hoje nós vamos falar então sobre um assunto muito importante, que são as causas ocultas do Brasil não ter dado certo, certo? Muita gente acha que deu certo, apesar de todas as dificuldades, né? Mas a gente está vendo aí o que está acontecendo, que o país não consegue dar certo de nenhuma forma. Então, quais seriam as causas ocultas do Brasil não dar certo? Eu acho, na minha opinião, tudo que eu tenho lido até agora, todo esse levantamento que eu tenho, né, além dessa parte aí, católica e tudo mais, que eu vou trazer mais adiante, cara, tem uma coisa que no Brasil não deu certo, e no país que colonizou o Brasil também não deu certo, que é a democracia. A democracia no Brasil não deu certo. A democracia em Portugal também não deu certo. Por quê? Porque dar certo, porque o que acontece? A democracia é um sistema que não mede o melhor ou o pior, é pela maioria. Então a democracia falhou no Brasil, falhou em Portugal, por questões também culturais e religiosas, mas principalmente por causa da cultura que se desenvolveu no país, por causa da religião. Então, tá tudo conectado, certo? E qual foi a cultura que se desenvolveu por causa da religião, tanto no Brasil quanto em Portugal? É uma cultura que não é baseada nesse trabalho, né, com as mãos, que produz um produto, uma manufatura. E também, pessoal, a democracia, nesse caso, e aí nós vamos chegar na parte mais dramática dessa história, a democracia não deu certo nesses lugares, porque aquilo que é tratado como o correto de fazer, por exemplo, sobre a economia no país, e tem o executivo que administra a economia, né? Aquilo que é correto, aquilo que foi comprovado ser correto fazer, por exemplo, no Brasil nós criamos o teto de gastos, por causa dos problemas que o próprio país criou. Ao invés de ir lá e pegar isso aí e fazer isso aí, utilizar o teto de gastos até conseguir recuperar o país, o que eles fazem? Eles vão lá e acabam com o teto de gastos. Outra coisa, taxa de juros no Brasil é muito alta, certo? O
que a gente tem que fazer? Tem que baixar a taxa de juros, mas não é na base do facão. A gente tem que baixar a taxa de juros através de medidas inteligentes, através da redução dos gastos do governo, do Estado, né? Aí o que o Brasil vai? Faz o contrário. Então, nesse caso, pessoal, não adianta, e aí eu quero chegar aqui na parte, né? Porque o assunto tem que ficar mais interessante, né? O assunto tem que... Né? Agora eu vou trazer para você a parte mais interessante. Não adianta você votar consciente na democracia do Brasil, não adianta você votar consciente no candidato que você mais gosta, porque na democracia, sendo o sistema onde vence a maioria, isso significa que votar no melhor e ter uma consciência melhor do voto não significa absolutamente nada. Você pode ter consciência de quem é o melhor para votar, mas você tem que ter consciência de que, nós temos um sistema implementado, certo? 2, independente de quem ganha, o sistema continua. Então, olha só, presta atenção como a gente tem que fazer uma análise muito mais, né, porque a esquerda, principalmente a esquerda, né, os doutores universitários aí, que são os gênios do Brasil, né, fico falando, viva a democracia, porque a democracia é isso, a democracia é aquilo, mas no Brasil deu errado, porque a democracia ela só poderia ter dado certo se a democracia corrigisse os problemas do país, mas ela não corrige. Ela aprofunda os problemas. Então, olha só que interessante, cara. Olha só que interessante. Pensa comigo. Se a democracia foi criada para a gente votar num presidente que vai resolver o problema, só que a gente, cada vez a gente mais vota e os presidentes aumentam os problemas, então a democracia deu errado. Entende? Porque a política distorceu a ideia de democracia. Porque a ideia de democracia, né, não é lá do tempo do Platão, não sei o quê. Né, não é isso aí. Nós estamos em 2026, nós estamos no século 21. Certo? A ideia de democracia tem que estar junto com a ideia de consertar. E não apenas com a vitória da maioria. Isso aí já é passado, cara. Isso aí já é passado. O conceito de democracia como vitória da maioria já é passado. Porque pode ganhar para a maioria para fazer uma catástrofe, né? Para cometer um terror no país, não é? E é o que a gente está vendo com a polarização. Quem ganha quer quebrar tudo. Quem ganha quer botar os outros de quatro no chão. Porque ganhou a eleição. E esse é o significado da democracia? Não é. O significado da democracia moderna é ser eleito para resolver os problemas do país. Ser eleito para colocar o país no trilho. E nenhum desses candidatos, ouve o que eu estou falando aí, nenhum desses candidatos é possível. Por exemplo, eu não gosto do Lula. Aí eu vou fazer um voto de protesto, que é o que chamava antigamente, que hoje não existe mais. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso aí só os acadêmicos falam nessa bobagem. Né? Os acadêmicos que discutem termos vazios. Né? Não existe mais voto de protesto de um lado ou do outro, porque se eu vou votar e vou eleger a direita e ele não consegue mexer no sistema, do que adianta? Eu não concordo com esse. Voto no outro para ele mexer no sistema, aí ele entra no poder e não mexe no sistema porque ele tem que ter acordos com o próprio sistema, porque senão ele cai. Vamos pensar assim, então, do que adianta eu votar na oposição? É uma ilusão. Detalhe, eu estou dizendo aqui, ó, esse sistema é tão profundo e está tão enraizado em tudo, e é o que eu estou dizendo, né, que isso vem lá de Portugal, e Portugal vive no mesmo problema, né? Esse sistema está tão enraizado que votar na oposição simplesmente é fazer é como se fosse o pessoal que defende o sistema, né, de forma mais aberta, é como se fosse um empurrão, ó. Tipo, eles chegaram aqui, ó, num balanço, né? O balanço foi até aqui, ó. Perdeu a força. Aí eu vou empurrar, aí vai para a direita, certo? O balanço está na esquerda, vai para a direita, certo? Aí o que acontece? Chegar na direita, vou empurrar, vai voltar para a esquerda com força toda. Por quê? Porque ele não pode empurrar esse balanço. Ele não pode continuar esse balanço. Entende? Ele tem que interromper. Só que a direita não consegue interromper porque ela tem, né? Ela tem conexões importantes com o centrão e tudo mais, e com o sistema. Então, se ela não pode interromper esse fluxo, ela faz parte do fluxo junto, não é? Então, e o Brasil sempre foi assim.
Aí é que vem a questão, não é que Lula e Bolsonaro, a dualidade, a briga deles, uma coisa nova. Não, isso é antigo no Brasil. O Brasil sempre foi polarizado, gente. Sempre foi assim. Sempre. Eles usam a palavra polarização como uma novidade, mas na verdade sempre foi assim. E sempre foram candidatos do sistema que não mudam nada. E os outros que se apresentam como candidatos antissistema não são. Não são, a gente sabe que eles não são. Porque se apresentar como candidato antissistema, tem que ter um projeto para parar o que está aí. Né? Aí é democracia. Viu só, senhores doutores aí da universidade? Democracia, o Brasil não vive em estado de democracia, coisa nenhuma. Democracia é eleger alguém para dizer assim, ó, bom, onde é que está errado? Aqui, esse ponto aqui está ruim, então vamos consertar. Isso é democracia, eleger alguém que vai consertar, e não eleger, a maioria venceu, viva, viva, vamos comemorar o quê, seu idiota? Comemorar o quê, seu jumento? E tem gente formada na faculdade ainda comemorando, dizendo viva a vitória da democracia, felicidade, viu só a festa da, né, a democracia, festa do povo, festa do quê, seu jumento? Seu idiota, você é um idiota, cara. Entende? Tinha que pegar o diploma desse pessoal, jogar no lixo e dar descarga. Né? Tinha que proibir essas pessoas de usar o diploma universitário deles para dar palestra e falar aí esse monte de... A democracia venceu. Gente, democracia venceu o quê? Os caras estão destruindo o país. Estão endividando o país. Eles estão quebrando e endividando o país. Estão destruindo toda a iniciativa privada, estão destruindo a industrialização. E aí democracia? Onde democracia? Se eles estão atacando o povo, se eles estão atacando os empreendedores, existe país democrático sem empreendedor? Sabe, é inacreditável, né? E agora, claro, todo mundo se vende, todo mundo vai para um lado, para o outro, porque é muito bom se vender e receber um presentinho de um lado, um presentinho do outro, né? Um chameguinho ali, libera alguma coisa ali para ele. O fulano falou bem de mim, não, vem aqui, vamos conversar. Vamos ver aqui uma coisa para ti aí, uma. Ou seja, não tem mais democracia, acabou. Democracia não é eleger. Democracia não é eleger. Democracia é melhorar. Voto livre, mas melhorando, não piorando. Se está piorando é porque não tem democracia. Ou seja, não faz diferença votar. Qual a diferença que faz votar? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que esse assunto tenha sido muito importante. É claro, a recomendação do livro, né? E eu vou trazer um vídeo falando sobre esse livro aqui, que é muito importante. Explica muitos problemas que o Brasil tem, né? Aqui está claramente, né? É uma paulada esse livro. Eles tratam isso aqui como se fosse uma coisa antiga, né? Os doutores. Isso aqui é uma arqueologia, uma coisa muito antiga, né? Um pensamento antigo. Uma coisa velha, 1905, que velho! Isso aqui só serve para utilizar uma linha ali, ó. 2 parágrafos de referência ali. Sim, disse o Max Weber, não sei o que lá. Sim, lá muito antigo. Não, é extremamente atual. E pesado, viu? É uma paulada isso aqui no sistema, né, que persegue o trabalho. Né? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Vou deixar o vídeo no final aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.